Por exemplo, Sérgio Reis é diferente do Simonal. Por quê? Cara, Qual é a diferença? qual a diferença? O Simonal, ele foi patrulhado assim, ele era um bom vivan, Dá um um grande contexto pro pessoal comedor. mais novo que nem sabe do Vamos, que... vamos esmiuçar a Tá. situação e ver qual é a diferença. Era um bom vivan, um popstar, era um cara mais famoso do Brasil naquele momento, mais que o Roberto Carlos, mais que qualquer um. Ele Era chegou o- a ser mais famoso Ele do era, o que mais, qualquer um. ele era o rei da parada. Era o Simonal, não Caramba. tinha mais ninguém pra ele. O Simonal era o top de top de top. Negro, comendo várias louras por metro quadrado, muito feliz, bonitão, Rico. tá entendendo? Rico pra caramba. caralho. Aí o que acontece? Um cara, empresário desses, em débito com ele prensou o cara não queria dar o dinheiro, e ele pegou uns caras do DOPS, mas assim, tipo, meganha, vai lá e dá um corretivo no cara. Tá entendendo? Aí o que aconteceu? Ele nunca foi filiado ideologicamente, nunca foi pró-esquerda, sempre estava ganhando o dinheiro dele, não tinha nada que estar revoltado naquele momento. E o que acontece? Os caras dão uma surra nesse cara, e o cara cagueta dizendo que aquilo foi... Olha, o Simonal tá ligado com os caras do DOPS, quando na verdade era simplesmente o cara estava querendo pegar o dinheiro dele. Bom, esse é o caso do Simonal. Acabou com a vida dele. Acabaram total. Foi um backlash, porque também, assim como o Simonal, como o Erlon Chaves, como o Tony Tornado, tudo foi pretexto, né? O Tony Tornado morreu na Marquês de Abrantes, numa loja de disco do infarto, porque não aguentou de desgosto. Caramba. Porque foi rejeitado um maestro elegantérrimo, chiquérrimo, fez o Mocotó, todos da mesma época, foram todos bypassados. Morreu de desgosto, Tony Tornado teve que interromper a carreira dele como cantor, virou o grande ator que é, né? Mesma coisa, negro, namorando branca, isso era o pivô das coisas, isso era o pivô. As pessoas nunca falam isso. Fala porque o Simonal estava com DOPS, o outro tá namorando uma branca, o outro tá comendo uma loura. Não, esse era o fulcro, né? Mas aí botaram, mas ele é político. Então aconteceu, foram crimes racistas enquanto esses caras. Mas aí a gente vê que tem essa patrulha ideológica que ocorreu também com o Antônio Carlos de Jocafe, com os Incríveis, com o Tony Ravel, com a Maria Creuza. Também aconteceu pelo outro lado, com o Caetano, com o Chico, o Gil, que tiveram que sair do Brasil. Então, cara, o que acontece, em suma, a memória musical do Brasil vai sofrendo uma gangrena ideológica. Então, por exemplo, fulano de tal não vai assistir o Zé Ramalho, porque ele é de direita, o Fagner porque é de direita, o outro não vai assistir o Chico porque ele está entendendo? Aí o que acontece? Quem se desloca tem preferência. Fica Esse pessoal que não se... panteão cultural fica todo nesse vai não vai, aí você vê um ramo podre aí que então um pedaço que tá aí. Sabe? E aí as pessoas não têm memória, porque aí a memória se desfaz. Mas você comparar o Simonal com o Sérgio Reis? Com o Sérgio Reis. Aí sim. Então tá, o quadro da história do Simonal foi essa. Qual a diferença? Ele não foi uma figura atuante pró-regime. Ele pegou uns meganha lá para dar uma porta. E aí se foi linkado. O Sérgio Reis, não. O Sérgio Reis, ele virou meganha. Ele virou porta-voz. Ele foi aí, não vamos invadir, vamos fazer. Foi arrogante. Foi um cara que verbalizou todo o apoio, subscreveu toda a barbárie do bolsonarismo, né? Como maior cara de pau, né? Então isso, daí ele recebe um peso e uma responsabilidade sobre isso. Por exemplo, eu gravei Coração de Papel, que é dele. Mas antes disso acontecer, eu já tinha desistido, porque acho que não ficou assim tão brilhante assim para ser colocada. Eu cheguei nesse meio tempo a pensar em refazer a música, mas mediante ao que aconteceu, eu acabei desistindo, porque eu detesto patrulhar as pessoas, mas nesse ponto o Sérgio Reis, não é uma coisa fabricada. Ele fez uma coisa que ele pode ser desculpado depois, mas agora ele tem que entender que isso não pode admitir. Sabe, hoje em dia é inadmissível você defender o governo Bolsonaro. Inadmissível, imoral, indecente, obsceno. Não dá para... Pô, eu briguei com o Roger por causa disso.
Volta um pouquinho atrás. Como você conheceu o Roger? Qual foi a sua Roger, amizade? eu conheço o Roger porque eu participei de gravações do Roger. Vamos invadir sua praia. A gente fez os pedidos no rock juntos, brigando de pistolinha d'água. Nós fizemos parceria recentemente, em 2016, 2017. Fizemos o Bobo, uma música engraçadíssima que saiu agora. Em 2016, sacaneando os como é que se diz, os militantes petistas, etc e tal. E muito meu amigo, de 40 anos. Você imitando o Paulista no... Recomendo. Recomendo, minha vitrolinha. Me levou a minha vitrolinha. Então, mas aquela coisa, ele ficou com raiva, me chamou. Eu assim, chega uma hora... Mas vocês chegaram a romper... Eu bloqueei ele. Você rompeu. Porque é o seguinte, eu dei um timing pra mim, eu pensei assim, bom, a gente apoiou o governo, esse governo tá aí. Eu já em abril já não estava mais apoiando. De 2019, eu já estava criticando severamente desde a primeira semana. Mas em abril de 2019 eu me declarei oposição ao governo. E olhei ao meu redor e achei assim, para qualquer pessoa que tem mais ou menos um QI mediano, uma sensibilidade mediana, vai ter um tempo moral de deixar... Para cair na real. Se passar desse tempo, meu amigo, não vai ter mais volta, né? E aconteceu isso com o Roger. Ele começou a fazer defesas indefensáveis, né? E aí eu comecei a ver aquilo, começou a me irritar de forma tal, eu falei assim, não, esse cara eu não vou mais subscrever, porque eu não posso deixar esse cara no Twitter entrando na minha conta e falando o que está falando, porque eu não concordo, eu discordo amplamente disso. Mas ele debatia contigo? Não. Não, coisas que ele estava emitindo coisas que eu não posso permitir que esteja na minha página. Então, a minha única opção era de bloqueá-lo. Mas nunca foi uma conversa com ele não tem, sobre foi isso? Sumário. Foi sumário. Para mim, eu parto do princípio, aquele time. Eu dei um timer até ali. Se a pessoa não sacou, cara, eu falei, pô, o cara é um homem adulto, vacinado, se não percebeu, cara, tem alguma coisa muito errada com ele.